Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus dizia ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, como que São Paulo estivesse dizendo, de uma maneira até angustiada, não são somente aqueles que conhecem a Deus que querem a sua libertação. Não são somente aqueles que fizeram ou que fazem uma experiência com Deus que querem a sua intervenção em algumas situações. Não. São Paulo diz dessa maneira até angustiada, dizendo: toda a criação espera que os filhos de Deus se manifestem. O que São Paulo está dizendo? Primeiramente, que os filhos de Deus se saibam filhos de Deus, se reconheçam filhos de Deus, para aí sim, conhecendo-se filhos de Deus, possam viver como filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Todos. Toda a humanidade é filho de Deus. Por isso que a criação sofre. Aqui nós não estamos falando apenas dos pecados sociais, como desperdiçar água, como desmatar e deixar as coisas da maneira como elas ficam quando nós, seres humanos, destruímos, ou quando poluímos demais o ar. Não é somente dessa maneira, mas toda a criação espera que os filhos de Deus se reconheçam como filhos de Deus e vivam como filhos de Deus. Esta é a manifestação que a criação espera. Seja nós nas pequenas coisas que fazemos, seja nós nas grandes coisas que fazemos. Por quê? Porque a nós foi dada uma autoridade sobre a terra que não foi dada a nenhum outro ser vivo. A autoridade de ser filho de Deus. A autoridade porque Deus nos deu uma inteligência, a autoridade porque Deus nos deu uma liberdade, a autoridade porque Deus nos deu uma vontade. E enquanto não usarmos a nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa vontade, como sabedores que somos filhos de Deus e vivendo como filhos de Deus, a própria palavra vai dizer, a criação sofre esta angústia. Mas, padre, quando é que nós vamos reconhecer isto? Quando é que nós vamos tirar o sofrimento de toda a criação, porque nós vamos nos manifestar como filhos de Deus? Aí o que nós ouvimos no Evangelho, quando o reino de Deus crescer no meio de nós. Jesus compara no Evangelho o reino de Deus primeiramente como um grão de mostarda. Aqui nós estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas, mas no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela fica frondosa. É claro, nós não vamos comparar, por exemplo, a árvorezinha da mostarda como uma castanheira, como uma coisa muito grande, porque não é, mas comparado com o grãozinho que é a semente.
E a árvore que se torna, o arbusto que se torna o pé de mostarda, é claro que é muito, 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 muito grande comparado àquela semente. Mas por que Jesus compara com o grão da semente da mostarda? Primeiramente porque o reino de Deus precisa crescer em nós. Dar espaço para Deus na nossa vida. E por que Deus compara? Por que Jesus compara com um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda não incomoda. Mas quando ele entra na terra, ela cresce. Ela ocupa o seu espaço. Para que a criação, como São Paulo disse, não sofra mais, é preciso que aconteça a manifestação dos filhos de Deus. Quem são estes? Toda a humanidade. E para isso é necessário dar espaço para Deus na nossa vida, deixar que Deus cresça em nós. Por isso que o reino de Deus é comparado como um grão de mostarda. É pequenininho, mas que se torna grande quando ocupa o seu espaço. Por que muitas vezes Deus não ocupa, Deus não é grande em nós? Por que muitas vezes Deus não é visível em nós? Nós que somos criados à imagem e semelhança dele? Porque nós não damos espaço para Deus na nossa vida. Não pense ontem. E não pense ainda amanhã. Mas qual o espaço que hoje você está dando para Deus na sua vida? Faça um exame de consciência. Bata na porta da sua consciência e pergunte: qual espaço Deus tem ocupado na minha vida? Essa é a primeira comparação. Jesus compara também o reino de Deus como o fermento, como ele próprio diz, como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Se primeiramente o reino de Deus é como o grão de mostarda, ou seja, que Deus cresce em nós, o reino de Deus também é como o fermento, que fermenta toda a massa. Não é somente Deus que cresce em nós, é nós que também, deixando-nos, permitindo-nos, nós também crescemos no reino de Deus. E o que é crescer no reino de Deus? É crescer nos requisitos do reino de Deus. É crescer nos critérios do reino de Deus. É crescer nas características do reino de Deus. É crescer em humildade. É crescer em justiça. É crescer em bondade. É crescer em santidade. Por isso que o reino de Deus, quando entra, fermenta toda a massa e cresce em nós, ou seja, Deus cresce em nós, ocupa o espaço dele em nós, e nós crescemos também. Por isso que é como o fermento, que fermentado cresce, faz crescer o bolo, faz crescer a massa. Mas para isso acontecer, voltamos à primeira leitura, onde São Paulo diz: pois já somos salvos, porém na esperança. A natureza anseia para que os filhos de Deus se saibam e vivam como filhos de Deus. Para isso é necessário deixar que o reino de Deus entre em nós. Entrando em nós é como um grão de mostarda. Deus ocupa o seu espaço, Deus cresce em nós. Deus crescendo em nós é como o fermento, nos faz crescer com as características do céu. Mas é preciso ter uma meta, que ainda não chegou. Já é garantia a salvação, mas nós podemos perdê-la. Deus já nos garantiu a salvação e isso foi adquirido na cruz. Ele já nos deu. Agora, resta a cada um de nós, vivendo como filhos de Deus, sabendo-nos filhos de Deus, esperarmos este reino de Deus. Esperarmos esta manifestação, esperarmos esta salvação. O reino de Deus está no meio de nós, fazendo crescer Deus em nós e fazendo-nos crescer para Deus. Mas é preciso ter essa consciência. Eu posso perder a salvação. Por isso que eu a espero.
Por isso que eu me preparo, por isso que eu provoco esta salvação onde eu estou. Todos nós, às vezes encontramos, tem até cachorrinhos andando às vezes por aí, ele espera a minha e a sua manifestação. As árvores esperam a minha e a sua manifestação. Toda a criação espera que eu e você saibamos-nos filhos de Deus e vivamos como filhos de Deus. Para isso, deixe crescer o reino de Deus na sua vida. Deixe Deus ocupar o espaço que é dele e cresça em grau de santidade, esperando, na certeza, Deus já me deu a salvação, mas se eu não viver como santo, eu posso perder essa grande graça. Que essa Eucaristia nos ajude a viver na ansiedade, na santa ansiedade. O reino de Deus está próximo e eu não posso perdê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.